Então, pessoal, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, decomposição em fatores primos. Para começar, a gente precisa saber que todo número ele vai possuir uma dessas duas características. Ou o número é composto, ou o número é primo. O que é um número composto? É todo número que é formado pelo produto de dois ou mais números primos. E o número primo é todo número que admite como seu divisor o número 1 e ele próprio. Ou seja, aqui a gente já exclui o número 1, certo? Mas eu posso começar aqui do 2, né? O número 2 vai admitir como divisor, olha só, divisor do número 2 é o próprio 1, que o 1 é o divisor natural de qualquer número, e o próprio 2. Então aqui para o número 2 você percebe que ele só divide por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 2. Próximo número 3, por exemplo, divisor de 3, o número 1, como sempre, divisor de todo número, e o 3 só vai admitir outra divisão por ele mesmo, próprio número 3, ok? Lembrando que as divisões aqui tem que ser divisões exatas, viu? Próximo número na sequência, por exemplo, o número 4. Quais são os divisores do número 4? Claro, né, o número 1, mas o 4 divide por 2, a gente sabe, e o 4 divide por ele mesmo, né? Todo número divide por ele mesmo. Aqui, ó, você percebe que o número 4 tem um divisor que não é o número 1 e não é ele mesmo, é o número 2. Ó. Nesse caso aqui, ó, que o número admite um divisor que não é ele mesmo, a gente vai dizer que esse número ele é composto. A gente pode resumir essa regra assim. Como o número 1 ele é o divisor natural de qualquer número, a gente poderia excluir aqui o número 1 da nossa regrinha, ok? E dizer apenas o seguinte, ó, número primo é todo número que admite um divisor, ok? Além dele mesmo, excluindo 1. Se eu excluir o número 1 e esse número tiver algum divisor que não seja ele mesmo, ó, ele é composto. Agora, se eu excluir o número 1 e o dito número admitir apenas ele mesmo como divisor, que é o caso do 2 e do 3, aí a gente diz que esse número é primo, ok? Por exemplo, aqui eu teria número 5, 6, 7, aqui na sequência. Divisor de 5 é o 1 e o próprio 5, então ele é primo. Divisor de 6 é o 1, é o 2, é o 3 e é o próprio 6. Então aqui ele já é composto. E divisor do 7 é o 1 e o próprio 7 apenas. Então esse aqui, ó, primo, composto e primo. Então aqui a gente já conhece as características de número primo e número composto, certo? Número primo só vai admitir como divisor o número 1 ele mesmo. E um número composto é todo número que tem pelo menos um divisor que não seja o número 1 e nem ele mesmo, certo? Se tiver qualquer divisor aqui, que não é o próprio número e não é o 1, ele é composto. E esses números compostos aqui, ó, eles são formados por produtos de números primos, que é o que está dizendo aqui, ó, número composto é todo número formado pelo produto de dois ou mais números primos. Vamos ver então o número composto 4. Como é que eu formei o 4? Multiplicando 2 vezes 2, ó. Produto de dois números primos, ó. 2 é primo. Número composto 6 é 2 vezes 3, ó. É o produto de dois números primos, ó. Veja, número 2 é primo, número 3 também é primo. Outro número, por exemplo, o 8. Como é que eu encontro o 8? É multiplicando, claro, ó. 4 vezes 2, certo? Aí você pode dizer, mas o 4 ele não é primo, ok? Beleza, o 4 não é primo, mas ele pode virar um número primo. Aí eu vou fazer a transformação do 4. Para o 4 virar primo, basta que eu multiplique 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2 é 4 e o 2 é primo. Então eu posso dizer que o 8 é esta multiplicação. Ó. 2 vezes 2 vezes 2, 3 números primos aqui. Não importa se a gente vai repetir o próprio número n vezes, viu?
O importante é que o número composto ele é formado pelo produto de dois ou mais números primos, certo? Então a gente já sabe o que é o número composto, o que é o número primo. Nós vamos ver alguns exemplos de decomposição em fatores primos. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos, ok? Vou resolver. Decomponha em fatores primos os números abaixo. Eu tenho o número 4, a gente já sabe. Decompor seria dividir esse número, certo? Mas como a divisão é um processo, para alguns, um pouco mais difícil, a gente não precisa dividir, né? Eu posso usar a operação inversa, a divisão, que é a multiplicação, e eu chego no mesmo resultado. Então, o número 4, basta que eu pense em duas multiplicações que dê 4. Esse é o sentido de decompor. Você pode pensar assim: para achar a decomposição do número, eu só preciso pensar em duas multiplicações que dê esse 4. Então, eu sei que 2 vezes 2 é 4. Então, a decomposição do 4 é 2 vezes 2. Ok? Decomposição do 6. É só encontrar duas multiplicações que dê 6. 2 vezes 3 é 6. Então, a decomposição do número 6 é 2 vezes 3. E o 12? Aí, quando eu vou chegando em números altos, eu não preciso imediatamente já encontrar os números primos, não. Eu posso pensar apenas em duas multiplicações que dê 12 e depois eu analiso os números. Para dar 12, basta que eu multiplique 6 vezes 2, ok? Aí, depois daqui, eu preciso saber quem é primo e quem não é, porque quem não for primo, eu preciso decompor mais uma vez. Então, aí é importante que eu tenha guardado aqui, ó, a minha lista de números primos. Ó, eu preciso saber, ó, esses são os principais números primos que a gente sempre vai usar. Então, isso aqui a gente precisa guardar na cabeça, né? Precisa memorizar isso aqui, ó, esses números. Pelo menos esses primeiros números primos, ó, são os que a gente mais usa. Então, se a gente conseguir memorizar pelo menos esses, já é muito importante, viu? Então, olha só, fiz a decomposição do 12 e eu percebo que o 6, ó, ele não está na minha lista de primo. Então, o 6 é composto. O que significa? Significa que eu preciso decompor o número 6, né? Eu preciso achar duas multiplicações que dê 6, ok? E para dar 6, basta que eu multiplique 2 vezes 3, ó. Não tem outra multiplicação. Então aqui, ó, de modo algum a gente não erra, não tem como errar, porque a minha última multiplicação, ela sempre vai ser por dois primos. Sempre. É impossível não ser. Sempre vai ser. Então eu tenho que 6 é 2 vezes 3, 2 e 3 é primo, aí basta que eu acrescente o valor 2 que estava sobrando ali, ó, que já é primo, então ele só vai conservar aqui atrás, ó. Então o 12 é a multiplicação desses três números primos. Então eu organizo aqui, ó, é 2, 2 e 3, ó. Então 12 é 2 vezes 2 vezes 3, ó. Decomposição do 12. Decompondo o número 30. O número 30, eu preciso de duas multiplicações que dê 30. Então eu sei que 30 é 2 vezes 15 é 30, ó. Já achei. Aí eu vou focar aqui, ó. Qual desses números não é primo? Ok? Então eu olho para a minha lista. O 2 está aqui, mas o 15 não está. O 15 não é primo. Então eu vou pegar esse número 15 e vou decompor, né? Eu preciso de duas multiplicações que me dê 15. Pode ser qualquer uma. Ok? 15 é 3 vezes 5. Então eu tenho aqui 3 vezes 5 é 15. E esse 2 aqui, ó, que já é primo, você só vai conservar aqui embaixo. Sempre vai trazendo para ficar a tua lista completa. Então, se você analisar os três números, esses três são primos. Quando eu tenho todos os números primos aqui, ó, significa que a minha fatoração terminou. Porque aqui, ó, eu não consigo achar um produto de dois números que dê 5, porque o 5 já é primo, então não tem. Então aqui finalizou, ok? A decomposição do primo, então, do 30, né? A decomposição do 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Ó. Tá feito. E do 50? A gente parte pelo mais fácil. Eu preciso de uma multiplicação de dois números que dê 50. É bem fácil. Ó. 50 é 10 vezes 5. Você pode começar como quiser. Ok? Depois você vai marcar os números, observar quem é composto. Olhando para a minha lista, o 10 não está aqui, então o 10 é composto. Então eu pego o 10, ó,
Vou fatorar mais uma vez o número 10. Eu preciso de duas multiplicações aqui, ó, que dê 10, ok? Quais são os dois números que eu multiplico que dá 10? 2 vezes 5 é 10, né? Então tá aqui, ó, é 2 e 5. E esse 5, ele desce para cá, ó, ok? Então essa é a decomposição do 50. 2 vezes 5 vezes 5, ok? E para finalizar, eu tenho 100. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar duas multiplicações que o resultado dê 100. Aí tem várias. 10 vezes 10 é 100, 25 vezes 4 é 100, 50 vezes 2 é 100. Você pode usar qualquer uma, a primeira que vier à cabeça. Eu vou usar então 10 vezes 10, que eu acho a coisa mais fácil de encontrar. 10 vezes 10 é 100, ok? Olhando para a lista, 10 é composto, então eu preciso aqui, ó, fazer com os dois. Ó. Duas multiplicações que dê 10, duas multiplicações que dê 10. Óbvio, né, que vai ser a mesma. 10 é 2 vezes 5, então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 5 e aqui também 2 vezes 5. Ó. Veja que agora eu fiquei, ó, primo, 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 então isso aqui é a minha decomposição do número 100. Então são esses quatro valores. Aí eu só organizo aqui, né, 2 vezes 2, 5 vezes 5. Essa é a decomposição do número 100. Então isso aqui, ó, é decomposição em fatores primos, que seria você dividir o número por valores aqui, ó, por números primos e achar este resultado. Eu poderia fazer pela divisão em fatores primos, mas eu acho que por aqui seria bem mais fácil de se resolver, ok? Se eu fosse fazer pela divisão o 100, por exemplo, eu faria assim, ó. Vamos dividir o 100 apenas por números primos. A regra é dividir pelo menor número primo possível. Nesse caso, como 100 é par, eu começo por 2, divido por 2. 100 dividido por 2 sobra 50. O 50, como é um número par ainda, então eu continuo dividindo por 2. Ó. 50 por 2 dá 25. O 25 é ímpar. Eu preciso do primeiro número primo que divida o 25, né? Como ele é ímpar, ele não divide por 2. O próximo é 3, mas o 25 não divide por 3. O próximo é 5. Como o 25 divide por 5, então aqui eu coloco 5 e vou fazer a divisão. 25 dividido para 5 é 5 e o 5 divide apenas por 5. 5 por 5 é 1. Então aqui eu também fiz a minha decomposição em fatores primos e observe que a sequência é sempre a mesma, ok? Então eu tenho duas maneiras de resolver a mesma coisa, certo?